Hermione estava na cozinha de Spinner. Ela se virou lentamente, olhando as superfícies cobertas com cadernos, ingredientes preparados e poções borbulhantes. Hermione parou ao notar uma poção brilhando no canto. Ela se aproximou e observou o vapor espiralando subindo da superfície. Ela cheirou disfarçadamente. O aroma picante e terroso de musgo de carvalho, tons enfumaçados de cedro, o cheiro de folhas em oxidação e pergaminho não. Ela fungou novamente. Papiro. Ela se afastou abruptamente e olhou para os outros caldeirões ao redor. Esta é uma grande variedade de poções do amor que você está preparando, ela disse, olhando para onde Severus estava inclinado sobre um caldeirão fervente. Um novo projeto para o Lorde das Trevas. Ele de repente desenvolveu um interesse em tentar transformá-lo em uma arma. Severus disse, zombando do líquido lumescente e turvo em que estava trabalhando. Hermione sentiu seu sangue gelar. Isso é uma possibilidade? Severus encolheu os ombros com um leve sorriso. Sou cético e desmotivado, então provavelmente não. Acho que foi mais uma ideia passageira do que qualquer coisa em que ele tenha um interesse sincero. Estou elaborando um relatório abrangente para apresentar caso ele pergunte sobre isso. E eu estou fazendo isso em minha casa e não no laboratório, para garantir que ninguém ofereça ideias inovadoras. Hermione examinou a sala. Havia 10 variedades de poção do amor e alguns afrodisíacos que ela reconheceu, bem como outras 15 que pareciam experimentais. O que seria uma poção do amor transformada em arma? Algo de poder excepcional que não requer redosagem. Eu acredito que ele se imagina usando isso para interrogatórios. Isso é obsceno, Hermione disse finalmente. Felizmente, ou talvez infelizmente, ele tem outros assuntos que considera mais urgentes para Sussex se concentrar. Hermione acordou, ainda deitada no chão frio do banheiro. Ela continuou deitada ali. Se havia um lado positivo em sua depressão, era tornar o sono mais fácil. Foi como se seu corpo tivesse desistido. A raiva que ela passou meses cultivando se dissipou e ela ficou cansada e apática, como se seu corpo pesasse muito para carregar pelo chão. Ela poderia dormir e dormir em estado de desespero durante a maior parte do dia. Ela se levantou do chão, foi para o quarto e se enfiou sob as cobertas da cama, se enterrando neles e abraçando-os ao seu redor. Até seu cérebro parecia cansado e apático, como se até pensar exigisse muito dela. Ela olhou para o relógio. Eram quase 9 horas da noite. Havia uma bandeja com o jantar ao lado da cadeira, mas Hermione não tinha apetite. Ela se perguntou por que Malfoy estava na França. Presumivelmente era para matar mais pessoas. Ele ainda estaria mascarado ou o faria abertamente. Ela se perguntou como ele parecia quando lançou a maldição da morte. Os rostos da maioria das pessoas se contorceram em uma careta revoltante quando lançaram a maldição da morte. Até Voldemort. Mas o ódio e a fúria de Malfoy eram tão frios. Talvez ele tivesse a mesma aparência de quando estava matando Montague. Hermione se perguntou se ser exposta como Auto-Ree foi intencional. Se Malfoy estava se movendo para tomar o poder de Voldemort, ele precisava ser conhecido. Conhecido e temido. Ser revelado talvez tenha sido um risco calculado, apostando na necessidade de Voldemort de uma figura pública para poupar sua vida. Se as coisas na Romênia estivessem tão instáveis quanto estava implícito, Voldemort não poderia matar Malfoy agora, mesmo se quisesse. Isso deixaria um vácuo de poder. Desestabilizaria todo o exército dos Comensais da Morte e daria à Europa a oportunidade de se libertar. Não havia outras figuras no exército de Voldemort que fossem vagamente comparáveis. Voldemort tinha figuras do governo local, mas Malfoy era a única muleta visível de Voldemort em um nível continental. O general mais poderoso do exército do Lorde das Trevas foi o que a história disse. Um general por anos, foi o que Malfoy disse sobre si mesmo. Hermione fez uma pausa intrigada. Malfoy tinha sido general durante a guerra? Ela não se lembrava de Malfoy ser um general. Ela não se lembrava de muito nada sobre ele depois que Dumbledore morreu. Ela presumira que sua ascensão na hierarquia ocorrera no final da guerra. Mas talvez isso estivesse errado. Foi difícil conseguir boas informações no final da guerra. Hermione não tinha sido incluída na maioria das reuniões especificamente estratégicas da Ordem. Deve ter sido um detalhe que ela perdeu. Havia tantas coisas sobre Malfoy que pareciam incompreensíveis. Seu poder, o objetivo de sua ambição. Seu talento irônico para a cura. Sua habilidade de aparatar. Um ritual que pretende ser uma punição. Hermione revirou o mistério em sua mente. Provavelmente era o que Voldemort estava se referindo quando falou que Malfoy o desapontou profundamente. Hermione se perguntou o que diabos poderia ser.
Os rituais de magia negra geralmente eram fisicamente corrosivos e mentalmente erodidos. Malfoy parecia suspeito até mesmo não natural e intacto. Na verdade, enquanto ela pensava mais sobre isso, Malfoy estava impossivelmente são. Com a quantidade de magia negra a que foi exposto, tanto para seu próprio uso quanto para o de Voldemort, ele deveria ser envenenado por ela. A menos que ele passasse o tempo todo em rituais de purificação, sua saúde relativa parecia impossível. Hermione tinha adoecido apenas de entrar no salão de Voldemort, enquanto Malfoy parecia totalmente indiferente a isso, e ele certamente ia lá várias vezes por semana. As pessoas não se tornaram indiferentes à magia negra. Era como uma droga venenosa, viciante, efetuando, mortal. Os bruxos das trevas tendiam a usar mais e mais, e tipos cada vez mais fortes de artes das trevas, até que se desgastassem como Voldemort ou enlouquecessem como Lúcio e Bellatrix. Mas Malfoy estava intacto. Fisicamente e mentalmente ele era puro, e capaz de aparatar em um continente inteiro. Como isso foi possível? Hermione continuou revirando a pergunta repetidamente até que ela finalmente desistiu. Ela tinha muito pouca informação para permitir qualquer suposição. Ela mudou um problema diferente. Ela não conseguia descobrir como ela se encaixava. Qualquer que fosse o esquema de Malfoy, parecia que ela devia estar de alguma forma incluída nele. Malfoy era muito dedicado aos cuidados e manutenção dela para ser de outra forma. Hermione pensava que era simplesmente porque ele estava fazendo o que era ordenado, mas ela estava começando a suspeitar fortemente que sua atenção ia além disso. Ele parecia pessoal e emocionalmente investido nela. A maneira como ele olhou para ela, a intensidade total disso era quase inegável. Ela era importante para ele ou para seus planos. Onde não engravidar Hermione se encaixa na estratégia. Ele odiava estuprá-la, não parecia gostar e nem tentava. Isso o deixou doente. Então ele não iria querer que ela engravidasse o mais rápido possível, a menos que tenha a ver com suas memórias. A ideia de que uma gravidez iria desbloquear as memórias era, na melhor das hipóteses, teórica. Mas se Malfoy suspeitava que havia algo em sua memória que ele não queria desbloquear, isso poderia explicar. Mas mesmo sem gravidez, as memórias estavam lentamente começando a ressurgir. Se ela estivesse grávida, isso compraria 9 meses de acesso exclusivo a eles. Contanto que ela não estivesse grávida, memórias arbitrárias poderiam surgir para Voldemort encontrar. Por que ele continuaria forçando os 2 a 5 dias de trauma mensal? Hermione não conseguia explicar isso. Ela refletiu sobre a questão novamente. O único elemento adicional em que ela conseguia pensar era que Malfoy tinha que saber que ela preferia morrer a engravidar. Isso importaria para ele? Ela ficou pensando até adormecer. Ela ficou ansiosa durante todo o dia seguinte, nervosa e inquieta até que começou a temer que começaria a arrancar a pele. Ela mal leu o Profeta Diário antes de começar a rasgá-lo em pedaços e dobrá-lo em todas as formas que ela pudesse pensar. Ela não podia dobrar guindastes, mas ela poderia dobrar aviões e todos os tipos de outras formas geométricas. Ela despejou sua energia nervosa na dobra até que as pontas dos dedos pareciam em carne viva. Ela começou a andar pela asa norte, arrastando os dedos levemente ao longo das paredes enquanto caminhava. Quando a noite chegou, Hermione tomou banho sem instrução. Topsy não apareceu, mas o jantar sim. Hermione ignorou. Eram quase 9 horas quando o elfo doméstico apareceu de repente na sala. Topsy desviou os olhos enquanto Hermione encarava. O mestre está de volta. Você deve se preparar. Houve uma pausa. Já estou pronta, disse Hermione. Topsy acenou com a cabeça e depois desapareceu. Hermione foi se sentar ao pé da cama. Quando Malfoy apareceu na porta, eles se encararam por vários minutos. Não havia nada a dizer. Ele atravessou a sala e retirou um frasco de poção calmante, que entregou a ela sem dizer uma palavra. Ela engoliu o conteúdo e o devolveu. Enquanto ele tomava sua própria poção, Hermione deslizou de volta no colchão e se deitou, olhando com determinação para o dossel sobre sua cama. Ela não vacilou quando sentiu a mudança na cama. Ela não fez nenhum som quando sentiu tirar suas vestes de lado e expô-la. Quando ela o sentiu se mover entre suas pernas, ela mordeu o lábio enquanto continuava a olhar para o dossel. Quando ele murmurou o feitiço de lubrificação, ela cerrou os punhos. Quando ele entrou, ela deu um pequeno suspiro e virou o rosto para a parede em desespero, contorcendo-se de angústia interna. Seu corpo havia antecipado isso, em sintonia e esperando. Estava pronto. Querendo. Foi uma traição tão profunda. Saber que sua excitação era fisiologicamente natural não aliviou a culpa. Quando o estupro era clínico, era suportável.
Quando o estupro foi drogado, era suportável. Mas quando era só ela, sua própria mente e fisiologia, era o pior de tudo. Torceu e rasgou algo dentro dela. Estou sendo estuprada e meu corpo está gostando. Ela pensou amargamente e quis se encolher. Ela pensou que ia vomitar. Ela não queria saber se Malfoy poderia notar a diferença. Se ele sabia, ela olhou para a parede e tentou não fazer outro som. Quando ele gozou, ele imediatamente se retirou, puxou as vestes dela para baixo, agarrou suas vestes e aparatou. Ela não se virou para ver como ele era antes de desaparecer. Ela apenas fechou as pernas e ficou lá. Ela podia sentir suas lágrimas deixando rastros frios ao longo de suas têmporas. Os próximos 2 dias foram iguais. Houve pouca sensação de alívio na manhã após o quinto dia. Hermione apenas sentiu frio. Seu quarto e cama haviam perdido todo o senso de conforto para ela. Ela puxou um novo conjunto de hobbies do guarda-roupa e foi pelo corredor para o banheiro com o chuveiro. Então ela se enrolou em uma bola apertada, sentou no chão do chuveiro e ficou lá embaixo d'água. Não havia sentido em negar. As coisas mudaram. Nada parecia o mesmo. Não mais. A poção era um fator significativo, mas Hermione não podia negar a variedade de outros elementos. Malfoy não era o monstro que ela inicialmente percebeu que ele era. Depois de saber o que estava acontecendo com os outros substitutos, depois do que Montague tentou fazer com ela, depois de Astoria, depois de ficar apavorado com a crueldade que Lucius Malfoy planejaria se a mãe de aluguel dela fosse transferida. A pessoa que ela percebeu que Malfoy havia mudado. Ser salvo por ele afetou as coisas. Ele a tocou. Ninguém a tocava há tanto tempo. Ele a curou muito mais do que precisava. Ele nem mesmo queria estuprá-la. Embora ele insistisse que sua proteção era inteiramente fruto do interesse próprio, porque ele tinha sido ordenado, ela estava quase certa de que ele estava excedendo em muito o que a obrigação exigia. A influência das algemas também contribuiu para isso. Eles sempre tiveram a intenção de cultivar obediência e dependência. Para remover sua capacidade de resistir, se ela pudesse resistir à violação de Malfoy, se ele a estivesse forçando fisicamente para baixo enquanto a estuprava, seria mais fácil para ela parar de crescer resignada e acostumada a isso. Era mentir em silêncio e experimentá-lo. A antecipação de uma inevitabilidade a qual ela não tinha capacidade de resistir. Se as maneiras como ele a machucou fossem mais voluntárias e menos obrigatórias, seria mais fácil vê-lo como ele era. Embora mesmo então, a mente fosse cruelmente adaptativa. A vontade subconsciente de sobreviver foi escrita nos humanos mais profundamente do que quase qualquer outra coisa. A sobrevivência não exigia que Hermione estivesse intacta, para ser decente, para ser ela mesma. A sobrevivência arrancaria qualquer parte dela que tornasse mais difícil suportar. Isso suavizaria a angústia mental. Agarre-se a cada vislumbre de bondade. Isso faria a vida parar de doer. Se ela não tomasse cuidado, isso roubaria cada pedaço dela, até que ela estivesse tão quebrada por dentro que aceitaria sua gaiola. Hermione estremeceu sob a água escaldante ainda batendo nela. Ela precisava ficar longe de Malfoy. Ela não falaria com ele. Ela não se permitiria fazer perguntas a ele. Se ele perguntasse algo, ela responderia o mais brevemente possível. Ela iria parar de se envolver com ele, parar de tentar entendê-lo. Ela pode não ser capaz de controlar o que seu corpo fazia, mas ela podia controlar sua mente. Qualquer coisa que ele quisesse dela, ele teria que forçar dela. Ela deixou cair a cabeça sobre os joelhos quando uma sensação de desolação tomou conta dela. Ela estava tão cansada de ficar sozinha. Ela apertou os lábios enquanto lutava para não chorar. Até sua memória era um abismo solitário. Quase todos os anos de guerra foram sozinhos. Estudando sozinho em Hogwarts. Depois de estudar na Europa, não havia tempo para nada além de relacionamentos profissionais. Quando ela voltou, ela praticamente morava na enfermaria do hospital. Nunca houve tempo para amizades. Quando ela tinha algum tempo livre, Harry e Ron partiam em missões. Quando eles voltaram, geralmente foi depois de uma batalha, quando as habilidades de Hermione foram mais urgentemente necessárias. Ela tinha tão poucas lembranças de estar com qualquer um deles em circunstâncias não profissionais. Então, após a batalha final, a prisão de Hermione sob Hogwarts foi como uma queda sem fim. Sozinho, sozinho, sozinha. Até a memória de Hermione se canibalizar. Quando Hermione foi finalmente arrastada e forçada ao programa de procriação, ela ficou reduzida à sua função. Para o curandeiro Stroud, ela era um útero. Para Voldemort, ela era uma fonte potencial de inteligência de guerra. Ela não era uma pessoa. Para ninguém, exceto Malfoy. Ele a tratou como uma pessoa. Ele respondeu a maioria das perguntas dela e olhou para ela como se a visse.
Ele falou com ela. Ele a tratou como se ela fosse pessoalmente importante para ele. Quando ele a machucava, sempre parecia forçado e relutante. Todos os outros apenas a machucaram porque podiam. Até mesmo os elfos domésticos mal olhavam para ela. Não havia trabalho para se enterrar na mansão Malfoy. Nenhum vazio infinito para se perder. Era apenas Hermione, sentada e pensando e dobrando o papel, preso em uma casa fria. Malfoy era apenas um pouco de calor, vida ou contato humano que ela tinha. Quer ele tivesse pretendido isso ou não, Hermione estava se agarrando a ele em seu desespero e isolamento. Ela não conseguiu. Ele havia matado todo mundo. Ele havia assassinado ou executado todos eles. Desejando ou não, ele a estava estuprando. Ela era apenas um peão para ele. Ela não iria trair as memórias de suas amigas de uma maneira tão horrível. Ela não iria se trair. Se ela morresse na mansão Malfoy, ela morreria agarrando-se aos pedaços de si mesma que restaram. Como a própria morte, Malfoy roubou tudo dela e estava esperando para tirar mais. Ela poderia ficar longe de Malfoy. Ela poderia se recusar a se envolver, a menos que ele a forçasse e coagisse. Ela poderia... Ela iria. Ela estava acostumada a ficar sozinha. Ela passou o resto do dia se resolvendo, preparando-se. Malfoy estava para outra sessão de legilimência. Ele sempre vinha atrás de sua janela fértil. Quando o fizesse, encontraria todos os pensamentos em sua cabeça. Ele provavelmente iria insultá-la. Ela não respondeu. Ela passou a tarde construindo uma torre de cartão. O dia passou. O jantar chegou. Malfoy não. Hermione tentou não ficar ansiosa. Ela tentou não ficar olhando para o relógio. Ela ignorou a sensação de aperto em seu peito enquanto esperava que ele aparecesse. Ele provavelmente estava fazendo isso de propósito. Ela se lembrou. Talvez ele estivesse lendo sua mente quando ela pensava antes. Ele provavelmente a estava torturando intencionalmente. Ela esperava que ele aparecesse até que passava das 11, quando Hermione geralmente estava dormindo. Finalmente ela foi para a cama. Ela não conseguia dormir. Ela apenas ficou lá, perguntando-se por que ele não tinha vindo. Talvez ele estivesse viajando novamente. O jornal não disse nada, mas talvez ele ainda estivesse. Talvez ele tenha saído com a Astoria em algum evento. Hermione não achava que ela se lembrava de nada sendo mencionado nas páginas da sociedade. Talvez eles tivessem acabado de jantar. Ele e a Astoria foram jantar juntos. Hermione ficou deitada na cama pensando até que o relógio na parede indicou que eram quase 2 da manhã. Ela saiu da cama. Era uma lua quase cheia. Ela foi até a porta e saiu do quarto, vagando pelos corredores iluminados pela lua da ala norte. O retrato a seguiu como um fantasma pálido. Os dedos de Hermione percorreram as paredes enquanto ela caminhava. Ela nunca teve ataques de pânico dentro da mansão, mas a sensação da parede sob seus dedos estava se estabilizando. O luar lançava sombras compridas e nítidas no chão e nas paredes. Um pensamento atingiu Hermione abruptamente. E se Malfoy morresse? Ela ao menos saberia. Provavelmente não. Não por dias. O curandeiro Stroud viria e levaria Hermione para ser transferida para alguns outros legilimens. Talvez Voldemort trouxesse Snape de volta da Romênia e ordenasse que ele a engravidasse. E se ela já estivesse grávida? O pensamento a fez ficar fria. E se ela estivesse grávida e Malfoy morresse, Voldemort esperaria ela dar à luz e então arrastaria suas memórias para fora? Ou ele faria Stroud abortar o bebê para que Hermione pudesse ser transferida? Se ela o levasse até o fim, o que aconteceria com ele? Voldemort daria o bebê para Astoria? Astoria o mataria. Ela iria torturá-lo até a morte. Se parecesse com Malfoy e Hermione, Astoria provavelmente iria arrancar seus olhos e queimá-lo, matá-lo de fome. Hermione engasgou e começou a hiperventilar no corredor. Não havia nada que ela pudesse fazer. Nada. Ela não podia fazer nada. Ela havia passado meses desejando que Malfoy morresse, mas agora o pensamento a enchia de terror. E se ele estivesse morto? Ela continuou respirando cada vez mais rápido. Suas mãos e braços começaram a formigar como se agulhas roçassem sua pele. Seu peito parecia comprimido como se ela estivesse sendo esmagada. Ela não conseguia se acalmar. De repente, houve uma mudança na escuridão. Hermione congelou, sufocou um suspiro e olhou ao redor. Malfoy saiu da escuridão. Ela tinha certeza de que ele não estivera ali um momento antes. O luar atingiu seu cabelo e pele claros, e ele parecia assustador e angelical ao mesmo tempo. Ela olhou para ele, sentindo seu pânico inicial desaparecer. Ele não estava morto ou morrendo. A sensação de alívio que ela sentiu ao vê-lo, ela tentou não pensar nisso enquanto o estudava cuidadosamente. Havia algo em seu rosto. A tensão parecia um pouco aliviada com a expressão fria,
e dura com a qual ela estava tão acostumada. Ele parecia menos à beira de um colapso. Ele se aproximou dela, seus olhos viajando lentamente enquanto a avaliava. Granger. O nome dela saiu de seus lábios como um ronronar. Ela sentiu um arrepio de incerteza passar por ela. Ele nunca a chamou pelo sobrenome, nenhuma vez desde que ela chegara. Ela sempre sangue ruim. Seus olhos se arregalaram. Ele estava bêbado. Seus passos permaneceram firmes e sua voz não turva. Mas ela tinha certeza disso. Ela não se mexeu. Ele se aproximou até que ela se arrastou para trás, mas ele continuou se aproximando, até que ela estava presa contra a parede, e ele estava a poucos centímetros dela. Oh, Granger! Ele suspirou, olhando para ela. Ele ergueu a mão e colocou na garganta dela, mas não apertou. Ele apenas deixou lá. Ela podia sentir o calor infiltrando-se em sua pele. Ela olhou para ele. Mesmo bêbado, sua expressão era uma máscara. Ela não tinha certeza do que ele pretendia fazer a seguir. Ele deslizou o polegar levemente ao longo de seu pescoço e ela sentiu sua pele formigar. Ele suspirou novamente. Se eu soubesse a dor que você me causaria, nunca teria levado você. Ele apenas ficou lá, segurando sua garganta. Ela podia sentir seu pulso vibrando contra a mão dele. Ela não tinha certeza do que ele queria dizer, se ela deveria se desculpar. Ela podia sentir o cheiro de álcool em seu hálito, mas, disse ele após um minuto, neste ponto acho que mereço queimar. Eu me pergunto se você vai queimar também. O rosto dele estava de repente perto do dela. Ela podia sentir o ar de suas palavras roçando sua pele. Seus lábios colidiram com os dela.